Eu peço então que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, porque é baseado no livro de Atos que nós estamos apresentando mensagens nesses 2 primeiros meses do ano, que estamos chamando de novo começo. Nós vimos no domingo passado que esse novo começo, ele é possível para cada um de nós, porque Cristo ressuscitou. Aleluia! Porque Cristo não permaneceu morto. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para nos libertar do poder do pecado, para nos justificar, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou e ascendeu aos céus, está à direita do Pai. E aí, graças a isso, é o que nós vemos no versículo, apesar de ser uma série baseada no livro de Atos, o versículo inspirador está em 2 Coríntios 5,17. Nós que estamos aqui, vamos ler juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. O nosso novo começo. Quais as coisas novas que você pretende realizar para o nosso Senhor Jesus Cristo, em quem você está? Porque se você não está em Cristo, você não é uma nova criação. Então as coisas antigas não passaram, as coisas novas não surgiram. Mas se você está em Cristo, você tem coisas novas pela frente. Mas essas coisas novas precisam estar andando junto com a vontade do Senhor que libertou você, que renovou a sua vida. Nós precisamos buscar em Deus que Ele nos mostre o que Ele quer que nós façamos com a vida que Ele nos deu. E agora, em Cristo, renovou. E aí eu lhe pergunto, você já parou para pensar nisso? Que coisas novas você pretende fazer nesse novo ano de 2022 para o Senhor? Não estou falando coisa nova para você, não, tá? Mas para Deus. Qual a sua missão? Olha, se você tem dúvidas sobre isso, eu vou dizer para você que você não está sozinho. Os discípulos de Jesus, que andaram com ele por 3 anos, quando o viram morrer, nós já falamos sobre isso em domingo passado, ficaram desesperados, ficaram tontos, ficaram com medo, pânico, fugiram, se esconderam. Mas aí Jesus ressuscitou, foi ao encontro deles, andou com eles por mais 40 dias, e mesmo assim eles ficaram sem saber o que fazer. Então, se você não sabe o que fazer com a sua nova vida em Cristo, fique tranquilo, porque os discípulos de Jesus também não sabiam. Mas o Senhor Jesus os orientou, e nós podemos receber essa mesma orientação também. E isso é justamente o que aconteceu lá em Atos capítulo 1. Nos versículos 4 e 5, Jesus então deu a dica para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água para arrependimento. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí no versículo 8, Atos 1, 8, e receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então vocês poderão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. Olha só, está aí a nossa missão. Primeiro, precisamos receber do céu, de Deus, o poder, e uma vez capacitados pelo Espírito Santo de Deus, sermos testemunhas do Senhor. Na nossa Jerusalém, que é a nossa família, na nossa Judéia, que é o nosso ambiente estendido, né, o nosso local de trabalho, nossa vizinhança, nossos amigos,
nossa Samaria, que são aqueles com quem a gente normalmente não fala muito, talvez nossos vizinhos, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de relacionamento com o vizinho, assim como os judeus tinham com os samaritanos, mas Samaria está incluída também nisso. E até nos confins da terra. Isso não significa que você necessariamente tenha que largar tudo e ir para o Cazaquistão, para pregar Jesus aos cazaques. Não, não significa isso. É o Senhor que vai lhe mostrar qual é o seu campo missionário. Mas o fato é que todos nós fomos chamados para testemunhar. Só que para podermos testemunhar, primeiro precisamos ser capacitados. E já que essa missão exige capacitação, e a capacitação dos discípulos aconteceu por meio do que é conhecido na Bíblia, que acabamos de ler, com o batismo com o Espírito Santo, com ou no. Vejam, essa questão do batismo do Espírito Santo, ela é uma questão muito complexa, ela já deu muitos problemas. Nós já tivemos muitos problemas na história da igreja por conta da interpretação do significado desse batismo com o Espírito Santo. Só para vocês terem uma ideia de como ele é complexo, a preposição grega que é utilizada aqui, ela pode tanto ser traduzida como no Espírito, quanto pode ser traduzida como com o Espírito. É com ou é no, tanto faz. Você vai traduzir como? Qual é a tradução certa? Percebem que não dá para a gente sair brigando por causa disso? A gente tem que ter muita calma, muita humildade para tratar desse assunto. Vejam, poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre o batismo, apresentando vários versículos e teorias teológicas, mas isso seria assunto para uma tarde inteira de sábado, com muita pipoca e guaraná. Não vai ser para agora. Agora nós precisamos focar. E o que significa focar? Significa olhar para o que é principal e deixar de lado o que não é principal, o que não é mais importante. É como aquele velho ditado: o mais importante é saber discernir o que é mais importante. Então, precisamos aprender a discernir o que é mais importante. O que é mais importante aqui? Como aconteceu esse batismo? Se é batismo no ou batismo com? Será que isso é mais importante? E essa passagem de Atos, que está em Atos 2, do versículo 1 ao 12, em que acontece essa capacitação, esse derramar do Espírito sobre os discípulos, quais discípulos? Cerca de 120. Se você olhar em Atos 1, você verá que depois da ascensão de Jesus, o texto diz que cerca de 120 discípulos se concentraram em Jerusalém, aguardando a promessa de Jesus. Aí você vira a página, a promessa de Jesus se cumpre. Ora, essa promessa de Jesus não se cumpriu só sobre os 12 apóstolos, se cumpriu sobre os 120 que estavam lá, homens e mulheres. E todos eles, cheios do Espírito, começaram a adorar a Deus e ser compreendidos na sua adoração pelas pessoas que estavam ao redor. Falavam, provavelmente, mas olha a controvérsia aí, provavelmente falavam diretamente nos idiomas daquelas pessoas. E as pessoas simplesmente compreendiam. Mas é possível que eles falassem na língua dos anjos e algumas pessoas também pelo dom da interpretação de línguas entendessem o que estava sendo dito e outras pessoas não, tanto que algumas pessoas acharam que eles estavam bêbados, porque não entendiam o que eles estavam falando. Então, há argumentos teológicos para afirmar uma coisa ou afirmar outra. Por que a gente vai focar nessa questão? Não é a mais importante. Se falaram na língua dos anjos ou se falaram na língua dos homens, isso não é importante. O importante é que eles louvaram ao Senhor e de uma forma tão intensa que todo mundo que estava em volta parou para ver. E quando Pedro se levantou, na sequência do capítulo 2, e pregou a palavra de salvação em Cristo Jesus mediante o arrependimento, 3.000 se arrependeram e foram batizados. E detalhe, não consta no texto que esses 3.000
tenham recebido o Espírito Santo. O texto não fala. E aí, por isso que eu quero entrar agora para um caminho bem prático com você. A primeira coisa que é importante nós percebermos de um estudo detalhado, de uma análise da palavra de Deus, em Atos principalmente, mas também nas cartas de Paulo e nas outras cartas, sobre a presença do Espírito Santo em nós, o denominador comum é que ela acontece do jeito que Deus quer. Em cada situação, a presença de Deus se faz de uma forma diferente. Não há um modelo, não há um padrão. Nós não podemos, e eu digo isso de coração aberto, nós não podemos sair fazendo afirmações categóricas sobre a forma como Deus nos enche da presença do Espírito dele. Deus é Deus, ele vai nos encher do jeito que ele quiser. Nós vimos aqui que esses 120 discípulos estavam orando, clamando ao Senhor, sobre eles veio a presença do Espírito Santo. Mas olha só, em Atos, capítulo 9, versículos 17 e 18, quando o Espírito encheu Paulo, ele não falou em línguas. Vejam, eu vou ler para vocês. Então Ananias impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Ponto. Levantou-se e foi batizado. O texto não fala nada em falar em línguas, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Percebem que não há um modelo, não há uma receita de bolo a que possamos simplesmente seguir cegamente. Eu creio que Deus faz isso de propósito, porque o importante é buscá-lo. E aí ele vem em resposta à nossa busca. Essa que é a questão aqui. Então, às vezes, essa presença, esse batismo, essa capacitação, ou agora, como acabamos de ler, essa plenitude do Espírito, ser cheio é ser pleno. Essa plenitude do Espírito vem sobre uma pessoa, porque ela estava orando, ninguém impôs as mãos sobre ela, de outras vezes, como por exemplo, o centurião Cornélio, lá em Atos 10, centurião Cornélio e a sua casa, ninguém impôs as mãos sobre eles, simplesmente o Espírito Santo desceu sobre eles. E aí eles começaram a falar em línguas estranhas, adorar a Deus na língua dos anjos. Ali o texto é claro, estavam adorando a Deus na língua dos anjos. Daquele jeito, daquela vez foi daquele jeito, com Paulo já foi de outro jeito. Então, não há um modelo. A gente não tem que perseguir modelos, a gente tem que perseguir, buscar com toda a nossa força a presença do Espírito Santo, é isso que importa. É isso que nós precisamos, é da capacitação do Espírito que precisamos. Não há modelos aqui. Se haverá manifestação do dom de línguas ou não, isso é outra história. E justamente Paulo, para explicar como que a capacitação do Espírito se manifesta na vida das pessoas, ou seja, por meio de dons, na carta dele, na primeira carta dele aos Coríntios, ele passa um trecho enorme da carta falando sobre isso. Quando a carta foi dividida em capítulos e versículos, que é uma coisa posterior, né? Vocês sabem que os autores bíblicos não escreviam pausa, próximo capítulo, não era assim. Né? Eles iam escrevendo ou ditando e a pessoa ia escrevendo. Muito tempo depois, para facilitar a nossa leitura, decidiram dividir em capítulos e versículos, mas isso é posterior. Então, no meio da argumentação de Paulo sobre dons, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, ele faz uma interrupção para falar sobre o amor. Vejam que o importante é entendermos que cada caso vai ser um caso.
e que a gente não tem que perseguir um modelo específico. Nós temos é que buscar a capacitação de Deus, venha ela como vier. E é por isso que eu prefiro não usar o termo batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Prefiro não usar. Eu prefiro usar plenitude do Espírito. É ser cheio do Espírito. Buscar, estar cheio do Espírito. E uma outra característica dessa presença do Espírito que nos capacita, vá ao capítulo 4 agora. Fomos até o capítulo 9 para ver como Paulo foi cheio do Espírito. Aí você volte um pouquinho para o capítulo 4. O capítulo 4 inteiro é muito interessante, mas não tem a menor chance da gente dar uma olhada nele todo agora. Mas só para resumir para vocês. Pedro e João foram ao templo. Um mendigo, um pedinte, que era aleijado, pediu ouro, pediu uma oferta, uma esmola. E eles disseram, olha, ouro e prata não temos, mas o que temos lhe damos, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda, e o homem levantou e andou. Aí foi aquela comoção, aquela doideira. O texto diz que 5.000 pessoas se converteram, vendo aquele homem andando. 5.000. Para vocês verem como sinais e prodígios é impactante, não há dúvida disso. Pedro e João foram presos, passaram a noite na prisão, no dia seguinte foram levados diante do Sinédrio, deram ordem para eles pararem de falar, e tem aquela afirmação tão bonita de Pedro, julgue aqui conosco o que é o correto a fazer, obedecer à voz de Deus, às ordens de Deus ou às suas? Não, a gente vai cumprir o que Deus manda. Mas porque o Sinédrio estava com medo do povo, o povo estava lá do lado de fora, 5.000 se converteram, solta, solta. E quando o povo vai para a rua, as autoridades ficam com medo, Solta, solta. E soltaram, solta os caras. E aí eles foram para junto dos discípulos. E quando chegaram junto aos discípulos, lá no finalzinho do capítulo 4, começaram a orar. E aí olha o que aconteceu no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Mas por que eles estavam orando? Qual a motivação deles? Eles tinham acabado de ser ameaçados pelo Sinédrio. Provavelmente, eu iria, junto dos meus irmãos, pedir oração por proteção. Senhor, me protege dos poderosos que querem me matar. Eles não foram pedir. Você pode ver 2 versículos antes, no 29, que eles começaram a orar, pedindo que Deus lhes desse capacitação para perseverar em testemunhar do poder de Deus e da salvação que só é possível no nome de Jesus. Eles não pediram segurança, não pediram provisão, não pediram paz, pediram poder de Deus. Para quê? Para matar, destruir todos os poderosos? Não. Para terem capacidade, intrepidez para anunciar, continuar anunciando a palavra. E um outro detalhe interessante é que esses mesmos discípulos, alguns meses antes, lá em Pentecostes, lá no capítulo 2, não foram todos eles batizados com o Espírito? Não estavam todos eles cheios do Espírito, a ponto de transbordarem da presença de Deus em adoração a Deus? Mas ficaram cheios de novo? Se ficaram cheios de novo é porque esvaziaram. Percebem? A lógica aqui é clara. E aí tem mais um princípio. Primeiro princípio que já vimos sobre a capacitação do Espírito é que ela vem de Deus e vem do jeito que Ele quiser. Não tem receita de bolo, não tem modelo. Não segue um padrão. Agora tem um segundo princípio. Não é uma vez por todas. Não é um evento único como é a salvação. A salvação é um evento único. Você não fica sendo salvo um pouquinho a cada dia. Não, é salvo ou não é salvo? Creio no Senhor Jesus como meu Salvador. Está salvo. Pronto, acabou.
Senhor, me salva de novo. Não existe isso. Está salvo, está salvo. Você vai pedir perdão pelos seus pecados, isso é outra história. Mas a presença do Espírito Santo não é assim, não. Ah, eu tenho Espírito Santo, pronto, não tem que fazer mais nada. Agora é só levantar as mãos, orar e o milagre acontecer. Não é assim que funciona. Essa presença vai se esvaziando. Um exemplo disso é quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, um exemplo que eu não dei hoje de manhã. O Moisés subiu ao monte com as tábuas da lei. Quando ele voltou, o seu rosto brilhava, porque ele esteve na presença de Deus. Brilhava tanto que ele tinha que usar um véu para não incomodar as pessoas. O problema é que ele continuou usando o véu, o texto bíblico diz isso, mesmo quando o brilho começou a sumir. Ou seja, o rosto dele não ficou brilhando para sempre, foi diminuindo. O poder de Deus que recebemos no batismo, ao ser na plenitude do Espírito, ele vai diminuindo. Tem que ser renovado de tempos em tempos. Esses são os dois princípios que a gente muito rapidamente aqui extrai da Bíblia. E veja, que nós acabamos de ler, lá no Atos 4, 29, que eles oraram para serem capacitados para anunciar corajosamente a palavra. A missão é anunciar a palavra, essa é a missão. Esse é o propósito, ser testemunha, ser capacitado para ser testemunha. E aí eu lhe pergunto, você se sente cheio do Espírito? Você se sente capacitado a cumprir o chamado de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Olha, eu vou ter que ser muito sincero com vocês. Você não, eu também não. Eu não me sinto cheio do Espírito Santo. Quem dera. E eu vou dizer para vocês que essa semana foi muito difícil para mim. Como é que eu vou pregar sobre a capacitação do Espírito, o ser cheio do Espírito, se eu não me sinto cheio do Espírito? E eu orei bastante, pedindo que Deus me orientasse como é que eu deveria conduzir essa meditação na palavra, sobre a busca pelo Espírito Santo. Cheguei a perguntar para Deus, Senhor, será que eu devo fazer uma fila de oração e impor as mãos sobre as pessoas? Como lá no passado, cheguei a fazer numa outra igreja que tinha como hábito buscar essa capacitação de uma forma mais intensa, quase todo culto tinha e tal. Senhor, será que é isso que eu tenho que fazer? E eu não senti no coração que era isso que eu devia fazer. Então eu não vou fazer. Estou aqui para cumprir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o que o Senhor me orientou a fazer? Diante dessa resposta triste que eu tive que dar para mim mesmo. Talvez a sua resposta não seja triste, seja ótima, você esteja brilhando na presença do Senhor, super cheio da presença de Deus, mega capacitado para testemunhar. Glória a Deus, por favor, venha ficar junto que eu quero ver se eu pego um pouquinho disso também. Mas se você está como eu, se sentindo fraco, então nós precisamos resolver esse problema. Como resolver esse problema? E eu perguntei para Deus, e agora o que eu faço? E agora? Vou ficar falando sobre os dons do Espírito? 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios capítulo 4, é para aí que eu vou? Romanos capítulo 12, são os textos que falam sobre o que essa capacitação nos permite fazer? Não, senti claramente de Deus que não era para ir por esse caminho, não. Foi uma tentação muito grande, porque é um caminho que eu já trilhei tantas vezes, que eu me sinto muito confortável nele. Mas então Deus me trouxe um texto, que está em Efésios capítulo 3. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 3. É uma oração de Paulo pelos santos, pelos crentes de Éfeso. E olha só que interessante, depois dessa oração, Paulo começa a explicar o que é que o poder do Espírito Santo faz na vida das pessoas, as consequências da capacitação.
que é justamente o Efésios capítulo 4. E Deus chamou uns para profetas, outros para mestres, outros para... e assim vai. Mas antes de Deus chamar para esses ministérios, essas atividades possíveis pela capacitação do Espírito, Ele orou por eles. E essa oração tem a direção para o que devemos fazer. Qual o caminho que nós devemos seguir? Como recebermos a plenitude do Espírito? Eu e você. Então vamos juntos. Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Precisamos de poder, precisamos ser fortalecidos com poder por meio do seu Espírito. Não é exatamente o que nós estamos querendo? Receber o poder de Deus, a capacitação de Deus por meio do Espírito de Deus. Então Paulo está orando por isso aqui, está orando pelo que nós precisamos. Talvez algumas pessoas nem queiram, mas o fato é que todos precisam. E ele então diz, para que Cristo habite em seus corações, primeira condição, mediante a fé. E oro para que vocês, segunda condição, arraigados e alicerçados em amor, juntamente com todos os santos, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e, terceira condição, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam, é exatamente aquilo que a gente está querendo, cheios de toda a plenitude de Deus. Eu adoro ler Paulo de trás para diante. Para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Isso vai fazer com que o nosso entendimento se abra de uma forma fantástica. Mas antes precisamos estar arraigados e alicerçados no amor, agindo por fé, e então a presença do Espírito nos capacitará. Olha lá, li de trás para diante. Se você não entende de um jeito, leia do outro. O fato é que há 3 pré-condições para que nas nossas orações nós possamos ser cheios do Espírito Santo, capacitados por Deus a realizar a obra para a qual Ele tem nos chamado, que é testemunhar, de diversas formas. Então vamos ver uma por uma. Agir mediante a fé. Essa é a que menos precisa de explicação, né, gente? A oração de Paulo, pelo nosso fortalecimento com o poder do Espírito, é mediante a fé. Afinal, foi o que o autor da carta aos Hebreus disse, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Se você não crê que Deus existe, se você não crê que o Espírito Santo existe, se você não crê que o Espírito Santo pode ser derramado sobre sua vida, o que adianta você pedir? Perda de tempo total. Então, a primeira condição é crer. Mas olha só que coisa interessante, a continuação desse versículo 6 de Hebreus 11. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós temos que buscar para sermos recompensados, mas buscar com fé. Esse é o primeiro passo. Mas, para ser cheio do Espírito Santo e receber a capacitação de que necessitamos, nós também precisamos, você também precisa agir arraigado, raiz, alicerçado, alicerces. Paulo usou 2 comparações aqui, a comparação da árvore e a comparação do prédio. Nós somos uma árvore
junto com Deus, né? Jesus nos disse isso em João capítulo 15. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Vocês têm que estar em mim, porque se não estiverem em mim, vocês não vão dar fruto nenhum. Então, arraigado em Cristo, alicerçado o prédio para ser construído e permanecer de pé, ele tem que ter fundamentos. Se ele não tiver fundamentos profundos, ele desaba. E a base de tudo é o amor. Ora, como eu já disse ali atrás, né, sobre essa explicação de Paulo, sobre como os dons funcionam na vida da gente, as consequências da capacitação pelo Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, o último versículo de 1 Coríntios 12, ele faz uma pausa na argumentação dele que ele vai retomar no primeiro versículo de 1 Coríntios 14. Ele diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa o capítulo 13, que eu volto a dizer para vocês, é uma sequência, tá? Não tem pausa nenhuma. É Paulo falando e alguém escrevendo. Ainda que eu fale a língua dos homens, como por exemplo lá em Pentecostes, e a língua dos anjos, como Cornélio falou ao receber o Espírito Santo, se não tiver amor, ou seja, eu posso estar cheio do dom de línguas, mas se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Aí ele faz uma pausa, porque ele estava contrapondo, e ele vai fazer isso com mais intensidade logo a seguir no 1 Coríntios 14. Ele contrapõe a manifestação do dom de línguas, que demonstra uma certa espiritualidade, e a manifestação do dom de profecia, que ele explica, é edificar, consolar e exortar. Esse, segundo Paulo, é o dom de profecia. Não, prever o futuro, não, isso é palavra de conhecimento, é outro dom. Ele falou sobre isso também no 12. Então, ele está agora pegando os dons que ele listou em 1 Coríntios 12 e está contrapondo esses dons e dizendo que eles são importantes, mas se você não tiver amor, não adianta nada. Então ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia, um dom, saiba todos os mistérios, palavra de conhecimento, e todo conhecimento, mistérios, conhecimento, profecia, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, dom de fé, mas não tiver amor, nada serei. Não adianta nada. Se você não está alicerçado, arraigado no amor, não adianta receber a capacitação do Espírito Santo. Você até vai poder manifestar esses dons, mas isso não vai servir para nada para você. Não vai servir, não vai adiantar. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, água. Ainda que eu exerça o dom de generosidade, é outro dom que ele fala também, dando aos pobres tudo que eu possuo, ou até um dom de sacrifício, entregando o meu corpo a chamas, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Não adianta ter o poder de Deus se você não está disposto a exercer o amor de forma prática. Quando perguntaram para Jesus qual era o resumo dos mandamentos de Deus, obrigado. O que ele respondeu? Ora, o principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, semelhante a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Vocês acham que Jesus estava falando de gostar? De paixão? Eu sou apaixonado por Deus. Sim, e daí? O que isso vai mudar na sua vida? O que vai mudar na vida do outro? Não, gente, amor na Bíblia não é paixão. Aquela que é eterna enquanto dura, ou seja, não dura nada. Não é isso não. Amor é empatia, é serviço, é se importar com o outro.
é servir o outro, é fazer pelo outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. Isso é que é amor. Então nós amamos a Deus servindo a Deus. Nós amamos o outro servindo o outro. E não adianta recebermos o poder de Deus se não estivermos dispostos a usar esse poder para servir e não para ser enaltecido. Vejam como eu sou espiritual, olha só que poder eu tenho. Não é para isso. E olha que coisa terrível, gente. Mateus capítulo 7, Jesus alerta que no julgamento final, pessoas chegarão diante dele, dirão que fizeram isso, aquilo e aquilo outro em nome dele, que curaram, que salvaram, em nome de Jesus. E o que Jesus vai dizer para eles? Apartem-se de mim, eu não os conheço. Uau! Não sei quem vocês são. Não adianta simplesmente termos o poder de Deus se não estivermos dispostos a utilizar o poder de Deus segundo a vontade de Deus, para servir ao próprio Deus ou para servir aos nossos irmãos. São os dois mandamentos principais. Isso é o que significa estar arraigado e alicerçado no amor. E esse funcionamento do amor, o que isso significa? Fica mais claro ainda na terceira condição. Porque, finalmente, para ser cheio do Espírito e receber a capacitação de que você necessita, você vai precisar o quê? Vejam como é que foi a oração de Paulo. A oração de Paulo pelo nosso fortalecimento com o poder do Espírito Santo é para quem conhece o amor de Cristo. Aí eu conheço a Deus. Conhece? Como? Eu sei quem Ele é, eu já li a Bíblia, eu sei que Jesus nasceu, não sei o que lá. Gente, não é esse conhecimento intelectual, não. Porque se por um lado, nós ocidentais, frutos da filosofia greco-romana, interpretamos amor como paixão e não como serviço, nós interpretamos conhecimento como informação e não como intimidade. Só que na Bíblia, conhecer significa ter intimidade. A palavra hebraica para relação sexual é a mesma palavra para conhecer. Tanto que as versões antigas da Bíblia diziam assim, e Abraão conheceu a Sara e ela ficou grávida. Poderoso esse conhecimento aí, só de conhecer a pessoa. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? É Sara. Meu nome é Abraão. E a mulher ficou grávida. Gente, não é esse tipo de conhecimento, não. Não é assim, não. É intimidade. Então não adianta você dizer que conhece a Deus se você não tem intimidade com Ele. E é isso que Paulo está orando por você, por nós. Primeiro, para que a gente seja baseado na fé. Depois, para que a gente seja arraigado e alicerçado no amor. E depois, para que a gente conheça o amor de Cristo. Tenha intimidade com Ele. Sentar-se aos pés de Cristo. Mas, gente, é complicado esse negócio. Como é que eu vou ter intimidade com Deus? Como é que eu vou ter intimidade com Ele? Olha, é aquilo que Marta e Maria. Jesus foi visitar uma família muito querida que morava em Betânia, e Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Marta ficou desesperada, correndo de um lado para o outro, cuidando de tudo. Maria sentou-se aos pés de Jesus, ficou ali bebendo das palavras de Jesus. Marta ficou revoltada, reclamou com Jesus. Qual foi a resposta de Jesus para Marta? Marta, sua irmã escolheu a melhor parte. Nós também temos que escolher a melhor parte. Não significa que não faremos as atividades que são necessárias, mas significa que a gente tem que ter equilíbrio. Tem que buscar a presença de Deus. Porque se a gente entra num ativismo, isso é muito comum em igreja, tá? Talvez você que esteja me assistindo aqui ou em casa já tenha sido vítima do ativismo eclesiástico. E agora que a gente vai ter duas celebrações, pode ser que nós sejamos tentados a entrar num ativismo eclesiástico religioso.
E isso pode ser muito prejudicial para nós, individualmente. Não é ativismo. Servir a Deus não é entrar numa uma corrida maluca. Servir a Deus é buscar a presença dEle, receber a capacitação e então transbordar aquilo que recebeu. Se eu não tenho, como é que eu vou dar? Eu tenho que primeiro receber, para depois dar. Mas começar com o pouquinho que eu tenho, como aquela viúva que pegou o pouquinho que tinha, deu para o profeta, e aí aquilo que ela possuía foi sendo multiplicado. A gente pega o pouquinho que tem, coloca nas mãos de Deus e Ele vai multiplicando esse pouquinho. Mas Ele tem que agir na nossa vida primeiro. Como você pode alcançar essa intimidade com Jesus? Permanecendo nele, tendo comunhão com Ele. Mas como é que você vai ter comunhão com Jesus? Ele está lá no céu. Gente, pela palavra. Justamente lá em João capítulo 15, que eu já citei aqui, que Jesus diz, olha, eu sou a videira, vocês são ramos, os ramos, se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão ser capazes de fazer nada. Parênteses. Quando eu perguntei para Deus se eu deveria aceitar o convite para voltar para a Orla Sul e me tornar o pastor dessa igreja, o seu pastor, depois de muito perguntar e nada ouvir, eu finalmente ouvi essa palavra de Deus. Sem mim você não vai conseguir fazer nada. É a mais profunda verdade. Então, meus irmãos, essa palavra não é só para mim. Essa palavra é para você também. Se você não tiver a capacitação do Espírito, você não vai conseguir fazer nada. E Jesus concluiu esse argumento dos ramos e da videira dizendo assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você quer que os seus pedidos sejam concedidos? Que este pedido específico pela capacitação do Espírito Santo de Deus lhe seja concedida? Permaneça na palavra do Senhor. Então, concluindo, existe um novo começo para todo aquele que crê na ressurreição de Jesus. É o novo começo que nós estamos buscando. Tá lá. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nesse novo começo, ele se abre para nós, porque nós cremos na ressurreição de Cristo. E aí, tudo que era velho passou, tudo se fez novo. É um novo começo. Mas, para realizarmos a missão que Deus tem para nós, nós precisamos buscar a capacitação do Espírito Santo de Deus. E para essa busca, que é uma busca em oração, nós precisamos agir mediante a fé, agir arraigados e alicerçados no amor, ou seja, estar dispostos a usar o que recebermos para servir os outros, e, finalmente, precisamos agir no conhecimento do amor de Cristo, ou seja, precisamos buscar intimidade com o Deus da palavra. Como é que eu busco intimidade do Deus da palavra? Na palavra de Deus. É isso que eu preciso. E se nós buscarmos, nós acharemos. Porque Jesus disse para os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 11, ora, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo. Dará o Espírito Santo a quem o pedir. Promessa de Jesus. Então vamos pedir com fé, com disposição para o serviço, com vontade de ter intimidade com Deus e vamos receber. Você quer receber? Eu quero. Você quer a plenitude do Espírito?
Eu quero. Eu preciso. Eu acho que eu preciso mais do que você, porque sou eu que estou aqui, né? Então, preciso muito, por favor. Fique de pé agora e vamos clamar ao Senhor. E vamos, não é, clamei e, puxa, não recebi nada. Não, a gente tem que perseverar. Tem que bater até que a porta se abra. Lá em Lucas 11, Jesus falou isso. Bata até que a porta se abra. Pode demorar, mas vai abrir. Em nome de Jesus. Amém? Pai amado, nos colocamos diante de Ti, Senhor, humildes, porque recebemos de Ti a vida eterna, um novo começo, mas ficamos travados, paralisados, porque não sabemos o que fazer, estamos como Seus discípulos, perdidos. Pedimos a Tua orientação, Senhor, que o Senhor nos leve até o lugar onde receberemos a capacitação que vem do alto, a plenitude do Teu Espírito, Senhor, que venha sobre cada um de nós essa plenitude. E para isso, Senhor, nós buscamos a Ti e vamos continuar buscando a Ti todos os dias, Senhor, com fé, acreditando que o Senhor vai nos atender, buscando, Senhor, com o desejo de Te servir e servir nosso irmão, e buscando, Senhor, na Tua palavra, para criar esse relacionamento de intimidade contigo, Senhor. É isso que Te pedimos, e já Te agradecemos, porque pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a paz de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e a capacitação do Espírito Santo estejam com todos nós ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém.